Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura para um assunto muito importante e que a gente vai contar aí mais uma vez com a solidariedade da comunidade timboense. Estou recebendo aqui a Bárbara. A Bárbara é mãe da Laís. E a Laís tem apenas 1 ano e ela está se preparando para um transplante de fígado devido a uma cirrose hepática. E a gente vai entender um pouco melhor esse caso, então, e qual é o tipo de ajuda que a Laís, que é filha da Bárbara, está precisando nesse momento. E vamos conversar, então, com a Bárbara. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Muito bem. A Laís, vamos explicar, então, para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham, tanto pelos 92.1 FM da Rádio Cultura de Timbó, nesse momento, como também pelas nossas plataformas digitais, qual é o problema da Laís? Então, bom dia. A Laís, ela tem uma história bastante longa, assim, de internações, intervenções médicas, né? Como eu comentei contigo anteriormente, a gente acaba descobrindo e conhecendo mais famílias da região e de outros locais, né? Que passam por histórias bastante parecidas. Algo que parece tão raro, né? Acaba se tornando mais conhecido. Então, além da Laís, a gente tem o Matias também, de 4 aninhos. Ele sempre foi super bem de saúde. A Laís também nasceu super bem, assim, saudável já, de 41 semanas. Era um bebezão bem grande, de mais de 4 quilos. Mas, por volta de 3 semanas de vida, ela teve uma gripe normal, assim. E até era estranho, porque era uma recém-nascida espirrando e tossindo. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Porém, no caso dela, era esse o alerta dos pediatras na própria maternidade, assim, né? Naquele ano, no ano passado, já estavam tendo muitos casos de bronquiolite, né? Que é aquela doença dos pulmões devido a uma infecção viral, às vezes comum, mas eles também testaram vírus mais fortes para essa doença, né? Que seriam o Covid e o VSR, né? No caso dela, deu negativo para esses vírus mais fortes. Porém, em questão assim de 4, 5 dias de sintoma, ela ficou com o pulmãozinho bem carregado. Ela estava com dificuldade para respirar, por isso que ela foi para o Hospital Oásis aqui de Timbó, né? Lá ela foi super bem atendida, já fez as primeiras intervenções para melhorar essa parte respiratória. E melhorou realmente muito bem no primeiro dia. No segundo dia, quando ela estava fazendo 1 mesinho de vida, né? Dia 25 de agosto, ela começou a complicar. Foi muito rápido, assim, essa mudança de sintomas, né? E aí ela ficou com bastante desconforto para respirar, bastante esforço. Então, devido a isso, a saturação, que é aquele oxigênio no sangue, começa a diminuir um pouquinho. E os médicos que estavam de plantão naquela sexta-feira acharam prudente interná-la na UTI, né? Devido ao tempo de vida dela, que já tinha 30 dias, né? Ela não poderia ser internada aqui na UTI neonatal, somente numa UTI pediátrica, né? Que é após os 28 dias de vida. E aí, não tendo vaga, né, aqui mais próximo, ela acabou sendo encaminhada para o Hospital de Brusque, né? Hospital Imigrantes. Mas, por conta desse transporte até Brusque, ela não poderia ir somente com oxigênio ou somente com aquela maquininha mais externa, que é o CPAP, para ajudar na respiração, né? Ela teria que ser entubada. A intubação, ela é um processo bem complicado. No caso dela, complicou bastante. Ela teve uma parada de uns 5, 6 minutos, né? E nesse processo, graças a Deus, eu não estava por perto. Eu vi somente uma enfermeira correndo no corredor naquele momento. E, inclusive, eu estava conversando com a minha amiga e pastora. Naquele momento, a gente estava orando pela vida da Laís e ela foi reanimada, né? Por um milagre, assim. Então, quando ela chegou na UTI com aquele 1 mês de vida, ela estava já com uma pneumonia bastante extensa. E ela tinha sofrido, né? Ela tinha sofrido uma parada, isso é falta de oxigênio no corpo e tudo mais. Então, ela chegou na UTI muito grave, instável, assim, com muita medicação para manter a vida, assim, manter pressão arterial, coração, enfim. E nessa idade já? Nessa idade já. Eles são muito pequenininhos, né? E
E é bastante comum, né? Ano passado e esse ano a gente vem sabendo, né, dos médicos e dos hospitais que realmente os casos de bronquiolite, eles estão bem complicadinhos. A gente tem que ficar bem atento a isso, assim. Mas ela super se recuperou bem, foi até rápido, ela ficou na UTI uns 10 dias só. E logo foi estubada, né? Fez todo o procedimento, assim, de evolução. E pudemos voltar para casa com ela, né? Ela estava com um mesinho e pouquinho e voltou para casa super bem. Então, tava tudo certo, né? Ela não tinha nenhuma sequela aparente, assim. E já tinha feito exames também antes de sair do hospital. Só que poucos dias depois, em casa, ela teve uns episódios de vômito, né? Ali a gente começou a acompanhar com um pediatra particular mesmo, né? Um contato que a gente tinha, um ótimo médico. E ele medicou para o vômito, para os sintomas. Começou uma desconfiança que ela teria alguma coisa no intestino, mas não precisou fazer o exame, porque antes da gente conseguir agendar o exame, ela melhorou. E depois disso, ela teve outros sinais que daí seriam bem característicos de doença de fígado, né? Ela teve a presença daquele cocô branco, que é a colia, né? Mas também meio que deixou passar porque era só a presença do cocô branco, não tinha outros sinais e sintomas associados, né? E aí aqueles episódios passaram, ela voltou a fazer um cocôzinho normal. E depois disso, em outubro daí, ela já estava com 2 meses, a gente percebeu que ela estava bem amarela, né? A icterícia, que também é um sinal de doença hepática. Ali a gente começou exames e exames, né? A gente, por meio desse pediatra, foi encaminhado para outros especialistas. A primeira especialista, avaliando, sabendo da história dela e das medicações que ela fez para a pneumonia, que eram antibióticos também, ela acreditava que seria somente algo devido às medicações. E realmente não tinham mais outros sinais muito alarmantes, assim, né? Então, a gente começou a cuidar com relação à minha própria alimentação, porque ela mamava no peito. E tinha dias que ela parecia melhor, tinha dias que ela parecia mais amarela. Teve outros sinais no cocô que também nos alertaram para algum problema hepático, que são pequenos mucos com sangue no próprio cocôzinho. E ali tinha desconfiança também que seria uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, assim, era muita coisa ao mesmo tempo, assim, no mês de outubro. A gente ficava naquela, assim, de não saber realmente o que ela tinha. Mas em novembro, daí, de repente, antes de uma consulta com mais um gastropediatra, né, mais um especialista, ela teve um episódio, assim, de vômito muito intenso. Ela não conseguia parar de vomitar. Então, a gente, no caminho para o Hospital Santo Antônio de Blumenau, a gente já parou de novo naquele nosso pediatra, né, no Dr. João. E avaliando, ele falou para nós, né, olha, ela tá preocupante, né? Eu acredito que vocês devam ir direto para o hospital agora que vocês já estão a caminho, não voltem para casa. Dali a gente foi, era num sábado. Ela foi logo admitida no PS, né? E começaram vários exames, né? Coleta de sangue, exames de imagem, tomografia, inclusive. Só que nada era muito conclusivo também. Então ela ficou uns 2 dias sendo medicada, internada na enfermaria, só que pertinho ali do posto médico, porque ela parecia que estava precisando de uma intervenção mais intensiva, de uma UTI, né? Ela começou a ficar muito caidinha, muito prostrada. Uma das médicas que estava fazendo residência, inclusive naquela segunda-feira, né? Então, depois de sábado e domingo internados, a doutora Isa, ela comentou com a chefe dela, eu acredito que ela tá com a função neurológica baixa. Porque o que acontece? A gente, às vezes, não faz ideia, né? Mas o fígado, ele ajuda a regular a parte de coagulação do sangue, né? Então, quando ela chegou lá, ela tava com a coagulação muito baixa, muito ruim. Se ela fosse para uma cirurgia, por exemplo, naquele momento, ela poderia sangrar até virar óbito, né?
Então, eles começaram, antes daquela segunda-feira, um tratamento com vitamina K e outras transfusões para melhorar a coagulação, né? No caso de precisar de uma cirurgia. E aquela médica percebeu que ela estava com a parte neurológica meio baixa, decidiu testar. Nos testes, realmente parecia que ela estava com alguma coisa no cérebro. E aí ela foi, às pressas, para uma tomografia de crânio. Lá a gente soube que ela estava realmente com 2 hematomas subdurais, né? Então, abaixo daquela dura mater, que é aquela pele, né? Que reveste o sistema nervoso. E dali ela já saiu da tomografia pronta para uma intervenção para o crânio. Então, diminuir aquela pressão dentro do crânio e aliviar tirando aquele coágulo, né? Então, o neurocirurgião já veio junto, conversou comigo. Naquele momento, meu marido, né, o Rubens, já tinha saído lá do hospital. Ele tinha vindo nos visitar e também me dar uma folga para eu poder descansar um pouco, que é bem cansativo quando a gente vai para o hospital, né? E dali eles deram uma pausa digamos, nessa corrida em procurar o que ela tinha no fígado para tratar o que era mais urgente, que seria o sangramento na cabecinha dela. Mas assim, a gente foi para o centro cirúrgico em paz, dizendo: é isso aí, Deus, vai lá, ela é a tua filha. Eu dizia para ela: filha, ó, não obedece a mamãe. A mamãe é egoísta, a mamãe quer que você fique, mas se for melhor, então obedeça a Deus. E ela obedeceu. A vontade dele foi que ela ficasse bem. Ela voltou do centro cirúrgico super bem. Voltou até com um drenozinho, assim, no crânio. Ficou uns diazinhos na UTI só para recuperar daquela cirurgia. E, meu Deus, ela recuperou super ótima, assim, sem sequela nenhuma, né? Ela já estava com 3 meses. Dali a gente seguiu internados, até por ela não ter nenhuma infecção, nada de viral ou bacteriano. O pessoal do hospital acabou internando ela lá na área da oncologia, que era uma área mais separada, né? Bem bonitinha, toda reformada. A gente ficou lá um mês, praticamente, mês de novembro inteiro lá. Daí só investigando o fígado. Como Blumenau tem uma ótima estrutura, assim, mas eles não têm hepatologista mesmo, né? Especialista em fígado. Eles fizeram de tudo que podiam, né? Investigaram de todas as formas. Conseguiram encaminhar uma colangio-ressonância, né? Uma ressonância magnética com contraste ali para poder diagnosticar. Fizeram coleta de urina para realizar testes de metabolismo para saber se seria algo metabólico. Inclusive, eles acharam que era algo mesmo metabólico, algo talvez genético, enfim. Porque toda vez que ela parava de mamar, fazia algum jejum por causa de algum exame, enfim, ela ficava branquinha, ela deixava de ficar amarelinha. Naquela época ela estava bem amarela mesmo. E dali também fizeram uma biópsia, retiraram um pedacinho ali do fígado dela para analisar no microscópio. Ali a gente saiu sem um diagnóstico primário, sem saber que doença que teria desencadeado a cirrose. Mas a gente saiu com esse diagnóstico fechado dessa cirrose, que é basicamente uma cicatriz no tecido do fígado. Então, ele foi machucado por muito tempo, né? E aí acabou gerando esse fim ali, né? Então, assim que a gente recebeu essa notícia, então, os médicos acharam prudente a gente ganhar alta para encaminhar isso tudo via SUS, tá? Para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que é referência de transplante e tratamento hepático infantil. Pois é, então, em resumo, em função de todo esse histórico que culminou ali com essa cirrose no fígado, a Laís vai precisar de um transplante. Isso. Então, daí foi o que eu comentei, né? Até novembro foi essa história, né? Então, a partir de novembro, a gente saiu com esse caminhamento para consultas via ambulatorial mesmo, lá em Porto Alegre. Em dezembro, a gente já teve a primeira consulta. E aí, até quando a gente chegou lá, os médicos ficaram bem surpresos, assim, de forma positiva, porque pelos exames, eles acreditavam que ela estaria pior, né? Mas ela chegou lá com um estado geral bom, assim, né? Então, a gente manteve essas consultas mensais, né? Acompanhamento mensal. A gente foi dezembro, foi janeiro, foi fevereiro. Em fevereiro, inclusive, ela teve ali um episódio de novo de icterícia,
porque ela diminuiu bastante a bilirrubina nesse período. Ela teve um períodozinho ali que acabou aparecendo meio amarela, mas sem aquele diagnóstico primário ainda. A gente precisava refazer a ressonância, né? Porque os testes de metabolismo e a genética a gente ainda não tinha feito, mas o metabolismo tinha dado negativo, que ela não tinha nada que pudesse alimentar, né? Então, a gente continuou fazendo as consultas, né, de forma periódica lá, mas sem um diagnóstico primário, né? Em abril agora desse ano, a gente foi para uma consulta e como ela teve uma febre na viagem, a gente acabou ficando internados. E essa internação foi boa, né? Porque eles precisavam de uma internação para poder encaixar ela pelo hospital para fazer novamente a ressonância, né? Aproveitaram a internação, como a gente ficou umas 2 semanas, mais ou menos. Eles aproveitaram para fazer mais testes, porque nesse período de tempo eles começaram a descobrir que o baço estava começando a aumentar, né? As plaquetas começaram a baixar um pouquinho. Então, tudo sinais que vão aparecendo conforme passa o tempo de cirrose, né? Porque desde o início os médicos falaram para nós, assim, o encaminhamento dela já foi pré-transplante, porém existe a possibilidade dela não precisar, né? Ela tá no estado bom geral, assim, mas pode ser que um dia, né, conforme a gente vá cuidando dela, a gente perceba que precisa desse transplante. Daí em abril foi o que aconteceu. Ela ficou internada, fez uma endoscopia, porque eles tinham a suspeita de que ela já estaria com algumas varizes no esôfago, né? Também são complicações da cirrose, né? E realmente, ela tinha já essas varizes, já em grau 1 e 2, então tinha o risco de abrir aquelas varizes e sangrar pelo esôfago, o que é um risco bastante alto, assim, para a vidinha dela. E assim, como eu te falei, assim, alguns sinaizinhos e sintomas de que a cirrose estava começando a complicar o corpinho dela. Então, em abril, quando a gente estava para receber alta, os médicos lá da hepatologia se juntaram e nos deram a notícia de que por conta desses sinais e dessas pioras, né, aparecerem, ela iria sim fazer o transplante, provavelmente na fase infantil ali, né? Na primeira infância. Não sabiam nos dizer se realmente seria esse ano que vem ou daqui a 5, 10 anos, né? Mas pelas complicações eles acreditam que ela logo irá fazer. Voltando para casa, claro, daí ela teve agora em maio, junho e julho algumas internações porque essas varizes sangraram, né? Então, a gente já tinha daí o conhecimento do que poderia aparecer quando ela tivesse esse sangramento e que ela teria que ir correndo para o hospital, né? Então, em maio a gente foi para o primeiro sangramento, até foi feita uma nova endoscopia. Ela recuperou, estava tudo certo. Em junho ela teve de novo uma gripe, foi para o hospital com aquela bronquiolite de novo. Nesse meio de intervir ali pela bronquiolite, ela teve mais um sangramento. Graças a Deus, a bronquiolite dessa vez não foi tão grave, né? Não evoluiu para uma pneumonia daquele jeito, como no ano passado. Mas ela teve um episódio de sangramento. Voltando para casa 3 dias de novo, ela teve mais um sangramento. Então, assim, são sinais de que as complicações estão complicando mesmo, né? Então, os médicos, essa última consulta que tivemos semana passada, nos informaram que eles estavam agora acelerando o processo, os exames e toda a preparação para o transplante, porque eles dão planejamento, claro, né? De uns 6 meses a 1 ano dela ter que passar, sim, pelo transplante, que é um tratamento, né? Então, eles acreditam que dentro desses 6 meses a 1 ano ela vai ter que realizar, sim, para não arriscar mais, né, a vida dela. E esse transplante, né, de fígado, como é que ele funciona? Ela precisa de um fígado de um doador? É normal, um transplante normal de um órgão. Isso. O fígado, ele por ser um órgão bastante grande, para uma criança, eu não sei até se para adulto também pode ser feito dessa forma, eu acredito que sim.
ele pode ser de um doador vivo, né? No caso da Laís, como o fígado dela não apresenta tanta disfunção, tantos exames alterados, ela não tem, tipo, uma pontuação para ela ficar na fila para receber um transplante de um cadáver, né? Então, no caso da Laís, ela tá para receber o fígado do próprio pai, do meu marido, que ele tem o sangue compatível. Então, se nesses exames dele aparecerem que o fígado dele todo está saudável, que ele está saudável e apto para doar, então, durante a cirurgia, o que eles fazem? Tem uma equipe que faz somente a cirurgia do doador, do meu marido. Então, eles tiram praticamente toda a parte da esquerda do fígado, que seria 30% mais ou menos do fígado dele. E nesses 30% tem todas as vias, todas as veias, tudo que precisa para compor esse fígado, né? Que no caso da Laís, por exemplo, como eu falei, o fígado dela não tá tão ruim assim, porém essas cicatrizes elas fazem com que o fígado fique duro, resistente. Então, aquelas veias, aquelas vias que fazem o transporte de sangue, de todos os processos que o fígado faz para o corpo, eles ficam hipertensos, né? Então, o diagnóstico dela, inclusive, é cirrose hepática, provavelmente por uma colangite necrosante. Essa colangite necrosante seria a doença primária do fígado. Não se sabe exatamente por quê, mas provavelmente é por causa daquela primeira internação que ela ficou bem grave. Isso pode acontecer com o fígado. Isso, exatamente. Uhum. E além daí da cirrose, ela tem essa hipertensão portal, que é a via de comunicação ali com o fígado, aquela veia porta, né? E essa hipertensão portal fez o aumento do baço, essa esplenomegalia, é um monte de nome. E isso tudo, claro, né? Todo o corpo comunica, né? Vai fazendo a sua função. Então, o que eles fazem? Eles retiram, então, do doador aqueles 30%. Que não vai fazer falta, teoricamente? Isso, não faz, né? No caso dele, pelo que eu entendi, não é que o fígado regenere por completo, né? Mas ele vai... Regenera. Isso, ele vai ocupando o espaço ali que está faltando. Ele vai crescer, assim, uma parte e ele vai tomar de novo toda a função que ele precisa para o corpo do meu marido sem falta, né? Para ele. E no caso dela, daí é retirado todo o fígado, né? Aquele fígado doente, ele sai, eles passam essa partezinha, esses 30% do pai para o corpinho dela, fazem toda a ligação, então arrumam ele direitinho para ele funcionar no corpo dela. E aí, claro, né? Como eles dizem sempre, o transplante, ele não é o final, não é a cura, é um tratamento. Então, a partir daí que ela tá com esse fígado novo, ela passa um período em UTI, sendo bem monitorada. Eles fazem também um processo de imunossupressão, né? Então, eles têm que abaixar bem a imunidade dela para que o corpo não combata esse fígado novo, né? Então, o corpinho tem que aceitar esse fígado também. E aí ela tem que ficar totalmente isolada, porque esse processo de imunossupressão está sujeita a qualquer tipo Exatamente. Tem que ficar no UTI. Isso. Totalmente. É bem comum os pacientes terem até alguns sinais ali no sangue, né? Porque eles fazem todo um exame todo dia, assim, né? Para ver se não tem um vírus aí, uma bactéria lá. Então, se dá um positivo ali, eles já entram com tratamento, né? Então, é um processo daí de ver como que o corpo dela reage e depois vendo que realmente está funcionando bem, que ele está carregando aquela bile, que ele está fazendo os processos que o fígado tem que fazer no corpo, aí ela vai ganhando alta aos poucos, né? Claro que daí a gente também fica um período morando lá também, né? Pois é. E isso tudo, nessa altura do campeonato, a Laís já é uma vencedora, né? Passou por tantos... É só essa história aí que a mãe da Laís conta pra gente aqui. Veja só quantas complicações, quantas coisas já relatadas aqui pela Bárbara que a Laís já passou. Então, ela já é uma vencedora e agora tem essa possibilidade, então, de fazer o transplante do rim. O pai é o doador.
vai fazer essa doação então para a própria filha. E qual é o pai que não faria, né? Tendo essa possibilidade e a compatibilidade, qual é o pai que não faria? Então o próprio pai vai fazer a doação. Só que isso tudo, né? Tudo isso que a Bárbara está relatando aqui para a gente, tudo isso está gerando, obviamente, uma dedicação da família, né? Praticamente full time ali para o bebê. Ela está com quanto? Um ano e pouco? Ela vai fazer um ano quinta-feira, dia 25. Sim, vai fazer um ano agora. Nossa, e olha só todo o histórico da Laís, né? nesse menos de um ano, vai fazer um ano agora na quinta-feira. Então, a família tem locomoção, vocês estão indo a Porto Alegre, agora nesse período das enchentes lá, então deve ter complicado bastante para vocês ali, né? Pois é, até eu vou comentar, assim, porque no começo, quando a gente vai nessa transferência, né? Nessa comunicação ali interestadual, no começo a gente estava bem... Como é que eu posso dizer? Sem muita informação, sabe? É difícil, a gente tá tão concentrado na saúde dela que a gente esquece um pouco desses detalhes, né? De como que é feita a locomoção, de como que é feita a estadia lá. Então, no começo, ali em dezembro, janeiro e fevereiro, nós fomos com o carro próprio, nós alugamos apartamentos lá em Porto Alegre para passar aqueles 2 dias, né? Porque sempre que ela vai, é um dia para coleta de sangue e exames e outro dia para consulta, né? A gente faz as coletas antes para o exame estar prontinho para consulta. Então, até lá a gente tava por conta própria mesmo, assim, né? Claro que assim, eu friso aqui que todo o tratamento, né, consultas e exames são feitos pelo SUS. Isso, não gera custo nenhum para a família. Todo o processo de transplante, tudo. Sim, toda a cirurgia, toda a equipe, anestesista, porque tudo. Se fosse particular, imagina quanto que isso não custaria. Com certeza. A gente até fez um levantamento, claro, o gasto foi alto pelas viagens, pela estadia, alimentação, e também porque eu sou autônoma, né? Então, eu trabalho como fisioterapeuta, mas nós temos em casa mesmo um espaço separado, próprio, para atendimento. E nesse período que eu fico com ela em hospital, consulta, eu fico sem trabalhar. Consequentemente, assim, a gente também diminui a nossa renda, né? Com certeza. E o seu esposo Rubens, sim. Ele trabalha onde aqui na cidade? Ele é vendedor. Ele é vendedor ali na Renato Baterias. Muito bem. Então, ele também vai ter que parar de trabalhar por um período, né? O vendedor, se não vende, não fatura também, né? Exatamente. Mas vamos lá, então, Bárbara. Toda essa situação, né, está envolvendo... A gente recebeu até um contato da Julie, né? Sim, eu vi o vídeo dela. Da Julie, que também entrou em contato com a gente aqui, né? Falando do caso de vocês. Enfim, a gente está abrindo aqui a possibilidade também, diante de todo esse quadro, toda essa história da luta da Laís pela vida, desde o começo, lá, desde a primeira bronquiolite que ela teve, pneumonia, enfim, e que foi culminando nessa necessidade agora, inclusive dela ter que fazer um transplante do fígado, né? Uma situação que, como a gente estava conversando em off aqui antes, que não é tão comum a gente ouvir, mas agora a Bárbara, em contato com os médicos e certamente com outras pessoas que passam pelo mesmo problema, vê que também não é uma coisa assim tão incomum. Mas sim, vamos lá, em resumo, né? A Bárbara está aqui, a gente abriu essa possibilidade, porque a família também está precisando e pedindo para a comunidade aí ser solidária, né? O momento que a gente está pedindo a solidariedade aqui como Rádio Cultura, que é um veículo de comunicação também que tem um papel social importante na comunidade, de prestação de serviço, e a gente abriu esse espaço aqui para a Bárbara colocar esse problema. A gente se solidariza com a família, assim como tem tantos outros casos aí na cidade que a rádio já ajudou e que vai ajudar ainda, né, no sentido de dar publicidade para isso. E a Laís, claro, e o esposo e essa família está buscando o apoio da comunidade aí também para poder bancar toda essa despesa. Ela deixou claro aqui para a gente, todo o tratamento, os exames, a cirurgia, tudo vai ser feito pelo SUS.
Então, certamente isso já é um grande ganho para a família poder fazer tudo isso pelo SUS. Agora, em Porto Alegre, né? Eles moram aqui em Porto Alegre, tem que ir para lá, tem que se manter lá, tem o custo do transporte. Isso não é uma vez ou outra que acontece, agora é de forma constante e frequente. Então, eu vou colocar aqui um CNPJ, uma chave Pix. Se você puder anotar aí, é 167-315-959-18. Vou repetir, 167-315-959-18. Obviamente que se você não conseguiu anotar essa chave Pix, essa matéria vai para o ar agora, a gente está fazendo um recorte dessa matéria aqui, ela vai para o ar. E depois você vai poder pegar na própria matéria também, você vai poder pegar essa chave Pix. Inclusive deve estar também nas suas redes sociais, né, Bárbara? Está. Perdão. Pode falar. Você comentou sobre as enchentes, né? Em abril, quando nós ficamos internadas lá, a gente ficou do dia 18 até dia 2 de maio, né? Então, se a gente juntar as datas, no dia 2 de maio nós saímos de lá com o meu marido, né? Ele, na verdade, voltou para lá justamente porque tem a notícia, vai pro transplante, o pai, ele pode ser doador, então ele já vem para uma primeira consulta. E aí nós saímos de lá naquele dia 2, que era uma quinta-feira à tarde. No dia 3, que era sexta-feira de manhã, eu tinha o contato das meninas que ficaram no quarto lá conosco, né? E já não estava recebendo alta, nenhum paciente estava recebendo alta por causa da enchente. Então a gente saiu bem na hora certa. Na sexta-feira à tarde, se eu não me engano, a gente viu um vídeo ali da via onde a gente passa na freeway, ali, né? Saindo de Porto Alegre, já tinha água na pista. Então a gente não ia ter voltado a tempo, se fosse um dia depois, né? E como você comentou, assim, até abril a gente estava indo de carro próprio. Lá eu conheci uma mãe de Blumenau que leva o filho por outros motivos. E ela comentou comigo, não, mas o Estado até dá uma ajuda e tal. E aí eu descobri que o Estado dava uma ajuda. Mas naquele momento a gente já tinha terminado todo o nosso recurso financeiro, assim, que a gente tinha, um dinheirinho guardado, até foi para essas emergências ali, né, para essas necessidades. E aí a gente descobriu que o Estado cobria alguns custos da família. Porém, por causa das enchentes, o aeroporto, inclusive, está fechado. Então, claro, né, não vamos receber agora as passagens para ir a Porto Alegre com ela, justamente por causa disso, né? Então... Continuam tendo que ir com um veículo próprio e tal. Isso, a gente decidiu continuar, inclusive, com o veículo próprio, porque ela tem esse risco de sangrar no meio, né, da estrada. A gente não sabe, né? É um risco, querendo ou não, a gente passa, às vezes, 10 horas no carro, mas a gente já, até por ideia da médica lá mesmo, a gente mapeou os hospitais que tem no caminho, porque se por um acaso acontecer, a gente tem um tempo ali hábil para parar no hospital. Mas é justamente por isso que o meu marido, na verdade, teve essa estratégia, assim, de lançar essa vaquinha. E, inclusive, eu não imaginava que ia tão longe, sabe? Muita gente compartilhou, a gente teve muita ajuda de muito amigo, assim. Foi bem legal de ver, assim, o pessoal, nossa, comprou a ideia, assim, de ajudar no tratamento. E aí também nos deixa mais tranquilos, porque imagina, né, a gente já passa por toda essa situação, né, de riscos, de cuidados. Então, ficava aquele último pensamento, assim, na mente. Poxa, será que eu teria que trabalhar ali pelo menos umas 2 semanas para poder juntar um dinheirinho para comer em Porto Alegre, sabe? Então, no fim ajudou muito, muita gente compartilhou, deu. Mas a vaquinha ainda está ativa ainda. Ainda está. Está ativa. E para acessar o link da vaquinha, como é que faz? Isso, a gente
conseguiu colocar o link na bio do nosso Instagram, sim. A gente tem um perfil específico da campanha? Tem. O Rubem fez uma vaquinha no site mesmo da vaquinha. E aí, como você também falou ali, esse CPF ali, essa chave Pix, é da conta da Laís. A gente já tinha aberto para os nossos 2 filhos, né? A gente fez isso assim que nasceu. A gente abriu uma conta para eles mesmos. A gente ia colocando dinheiro aos pouquinhos, né? E no caso da conta dela, daí a gente tá designando somente para os gastos de tratamento, né? Na verdade, como a gente falou, não de consultas nem cirurgias, né? Medicação também, agora ela não tá usando, só algumas vitaminas, assim, também não é nada muito caro. Mas é mais para deslocamento mesmo, para estadia lá, quando precisa. E para esse período também, falando com as mães que já passaram por isso, né? A maioria delas fica em Porto Alegre cerca de 4, 5, 6 meses, né? Então, morando lá. Vai ter um período aí, né, que vai precisar, não vai poder estar trabalhando, a dedicação é full time, né? Uhum. Mas enfim, tá dado o recado, gente, eu acho que a história tá contada, né, mais do que contada. A Laís está batalhando aí pela sua vida, tem essa possibilidade do transplante, que o pai, o Rubens, vai ser o próprio doador. A vaquinha está no ar, então o site ou o link na vaquinha, como é que acessa? Eu não sei dizer o número, mas está lá na bio do Instagram. Instagram, né? De quem? Do teu Instagram? O meu e do Rubem. O meu é Bárbara S. Grimes. Certo. E o dele é Rubem S. Grimes, eu acho. Mas enfim, se achar o da Bárbara, né, já está de bom tamanho. @ Bárbara S. Grimes. Isso. Né, você acessa ali o Instagram, tem lá na bio, tem o link para você acessar a vaquinha, tem o CPF ali da Laís para você poder fazer a doação via Pix também. Enfim, é mais uma história de superação que a gente espera que tenha, e vai ter certamente um final feliz, porque tudo está se encaminhando para isso, né? Ela está, né, se ela chegou até aqui e ainda está com essa possibilidade de conseguir aí o transplante, ainda com o pai podendo ser o doador, certamente será mais uma história aí de final feliz e contando com a solidariedade da comunidade timboense que está realmente se solidarizando. Olha, Bárbara, quero agradecer a tua participação e a gente vai acompanhando aí o decorrer dessa história, a história da Laís, e lá na frente a gente quer fazer questão aí de também divulgar o final feliz dessa história, tá bom? Sim. Muito obrigado aí pela tua participação e desejo que tenha êxito e sucesso aí toda a cirurgia. Um abraço também para o Rubens. Muito obrigada. Obrigada a vocês, né, por esse espaço, por ter nos procurado para falar um pouco. E se eu puder também aproveitar, eu queria muito, muito, muito agradecer de coração a todos que compartilharam, que enviaram suas doações para a gente. É muito lindo de ver. Muita gente se envolvendo, então eu agradeço de coração. Eu desejo realmente que Deus abençoe todos vocês. Muito jóia. Tá dado o recado então, Obrigada. Tá bom? Um abraço para vocês e Deus abençoe todo esse processo aí que já tem abençoado bastante, né, a vida da Laís. Olha, procurando uma